Fala galera, aqui quem fala é o professor Eduardo, o seu professor de matemática, e hoje a gente tem um conteúdo bem bacana para trabalhar, beleza? Quantas vezes você não se deparou fazendo uma conta de um problema que você sabia resolver, mas você agarrou um pouquinho em alguns conceitos básicos, algumas multiplicações, divisões que envolviam fração, decimal, ou às vezes precisavam transformar um número decimal em fração, somar frações, multiplicar elas, usar algum conceitozinho de potenciação ou de radiciação, ou resolver alguma expressão numérica ou expressão algébrica. Hein? Aposto que já aconteceu com você isso aí, não é? Hoje eu tô aqui para te mostrar que isso não é nada difícil e eu vou mostrar para você o que você vai precisar saber para chegar em questões como essa e resolver todas essas questões sem agarrar nessa chamada matemática básica. Então vem comigo hoje que eu vou te mostrar como é que a gente vai revisar esses conceitos de matemática básica e até aprender toda essa parte de que eu chamo de revisão fundamental. Tá beleza? Então vem comigo, daqui a pouco a gente está voltando com um quadrinho top e com conteúdo maneiro para você. Beleza? Saindo de cena, hein? Vamos lá, pessoal. Olha só. Vamos começar falando de frações, que é um conteúdo que eu sei que muitas vezes você não lembra como se fazem as operações com ela, tá? Olha só. A definição de fração é o seguinte, é um número dividido por um outro número, tá? Em geral, esses números são números inteiros. Então, você vai ter um número inteiro dividido por um outro número inteiro. A única coisa que não pode acontecer é esse camarada de baixo aqui, chamado de denominador, ser zero. Então, o denominador de uma fração não pode ser zero. E qual é o nome do cara que está em cima? Numerador, tá? Por que o denominador não pode ser zero? Porque o denominador, que é esse cara aqui de baixo, está dividindo o numerador, que é o camarada que está em cima. E a gente sabe que não existe divisão por zero. Tá beleza? Show? Tá. Então não esquece desses nomes não. O que pega a gente, em geral, são as operações envolvendo frações. Soma, subtração, multiplicação, divisão. Essas coisas, às vezes, nos atrapalham a resolver problemas que a gente sabe como resolver. Não é verdade? Então a gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos entender como é que a gente vai adicionar, ou seja, como é que a gente vai realizar a soma e a subtração de frações. Tá legal? Dá uma olhada aqui, olha. Na soma e subtração, ou na adição e subtração de frações cujos denominadores são iguais. Lembrando que os denominadores são os caras que estão dividindo, não é? A galerinha que está embaixo. Um exemplo para você é isso aqui, olha. 3 quartos mais 11 quartos menos 2 quartos. Eu tenho aqui 3 frações e nessas 3 frações estão envolvidas aí somas e subtrações, não é verdade? E eu preciso agora resolver essas frações. Às vezes a gente agarra nesse tipo de problema que é bem simples. Show? Olha só, quando os denominadores forem iguais, a gente vai realizar a soma e a subtração desse jeito. Você vai pegar os numeradores, galerinha que está em cima, vai somar e subtrair eles normalmente, beleza? Aqui eu tenho 3, 11 e menos 2. Então eu venho aqui e somo 3 com 11 e subtraio o 2, legal? E o denominador, que é o mesmo, ele vai ser comum a todo mundo. Então ali em cima eu somo e subtraio todo mundo, 3 mais 11 menos 2, e embaixo eu mantenho o 4, que já é um denominador comum. Ou seja, ele já é denominador de todo mundo, tá ok? Em cima, 3 mais 11 dá 14, menos 2 dá 12. Embaixo eu continuo com o meu denominador comum aqui, que é 4. 12 dividido por 4 dá quanto? Aqui, ó, para enganar vocês, 12 dividido por 4 não é 4, galera. 12 dividido por 4 é 3, tá beleza? Então, para resolver soma e subtração, ou seja, adição e subtração com frações, você deve somar e subtrair, ou seja, realizar as operações normalmente com os numeradores. E o que você faz com o denominador? Você repete ele, já que eles são iguais em todas as frações. Tá legal? Então espero que tenha entendido até aqui. Beleza? Agora vamos pensar em casos onde eu tenho denominadores diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho duas frações, 2 terços e 3 meios. E eu quero somar essas frações. Só que eu percebo que os denominadores deles são diferentes. Olha, 3 e 2. Eu uso aqui de um artifício que é muito interessante.
Mas eu tenho que usar ele quando eu já sei como realizar soma e subtração com frações com denominadores iguais, beleza? Se o grande problema aqui são os denominadores que não são iguais, você não acha que uma excelente ideia é de igualar esses denominadores? Você concorda comigo? Então a gente vai fazer isso, tá legal? Olha só, 2/3 mais 3/2, eu vou fazer o que? Eu vou somar esses caras. Mas antes de realizar essa soma, eu vou achar um meio de igualar os denominadores. Só que os denominadores são 2 e 3. Aí eu vou pensar no seguinte, eu quero que você faça esse exercício comigo. Existe algum número que é divisível por 3 e é divisível por 2 ao mesmo tempo? Olha só, o 2 não, 3 não, 4 é divisível por 2, mas não é divisível por 3. 5 não é divisível por ninguém porque ele é um número primo. O 6, olha galera, o 6 ele é divisível tanto pelo 3 quanto é divisível pelo 2. Então vou usar um artifício bem bacana aqui. Eu vou igualar o 3 e o 2 ao 6, porque o 6 vai ser um múltiplo de 3 e de 2. E eu vou mostrar como é que isso aqui vai ficar para vocês, tá beleza? Vai ficar da seguinte forma. Eu posso multiplicar uma fração, galera, multiplicar o denominador e o numerador por um mesmo número sem alterar aquela fração. Por exemplo, aqui eu tenho 2/3. Eu quero igualar o 2 e o 3 ao 6 porque o 6 é um múltiplo dos dois ao mesmo tempo. E isso é importante. Então é só eu fazer o seguinte, vir aqui no 3 e multiplicar ele por 2. Por quê? Porque 3 vezes 2 vai dar 6, que é o que eu quero. Então eu vou ter que multiplicar por 2 em cima também. Ou seja, você pode pegar uma fração e multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número sem alterar o valor daquela fração. Isso é muito bom para a gente, tá legal? Ou seja, eu multipliquei embaixo e em cima por 2. Eu não vou alterar em nada a minha fração. O que não pode acontecer aqui é eu multiplicar o denominador e o numerador por valores diferentes. Aí vai dar merda, tá bom? Então, olha, multiplicando 2 por 3 dá 6, que é o que eu quero, né? 2 vezes 2 em cima vai dar 4. Agora, já que eu quero igualar o meu denominador a 6, que é o múltiplo comum dos denominadores que eu tenho aqui, 2 e 3, eu tenho que pensar no seguinte, eu tenho que multiplicar o 2 por quanto para dar 6? Você disse 3? Então é isso mesmo. Olha só, eu vou multiplicar o 2 por 3, então eu tenho que fazer a mesma coisa com o numerador, que é o cara que está em cima. Multiplicar por 3, tá legal? E aí eu vou fazer isso aqui, galera. Ó, em cima aqui 2 vezes 2 dá 4. Embaixo, 2 vezes 3 dá 6. Agora aqui em cima, ó, 3 vezes 3 dá 9. Embaixo, 3 vezes 2 dá 6. Legal. Agora viu que foi possível igualar os dois denominadores que eu tinha a um múltiplo comum aos dois. É por isso que eu tive que pensar se existia algum número que era divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Quando eu achei o 6, eu tive que me perguntar, eu tenho que multiplicar esses caras por quanto para dar 6? Fiz isso em cima e embaixo e obtive agora essa soma de frações. Quer dizer que 2/3 mais 3/2 é a mesma coisa que 4/6 mais 9/6? Exatamente. A única diferença é que agora os denominadores são iguais. Eu sei fazer uma soma com frações com denominadores iguais. Acompanhe o tio aqui, ó. Eu somo a galera de cima, ou seja, os numeradores, 4 mais 9, e repito o denominador, já que é comum. 4 mais 9 vai dar 13. 13/6. Eu não tenho como simplificar 13/6. Então vai ficar assim mesmo? Exatamente, vai ficar assim mesmo. Tá legal? Deu para entender aqui, galera? Então essa soma de frações, ela envolve frações com mesmos denominadores. E quando os denominadores não são iguais, o que a gente precisa fazer é arrumar um jeito de igualar aqueles denominadores. Eu igualo eles a um múltiplo dos denominadores, tá? Um número que é divisível pelos denominadores que eu tenho. Agora eu vou mostrar para vocês uma técnica que vai ajudar a gente a resolver frações com denominadores diferentes quando eu não sei muito bem
qual é o valor que é múltiplo de todos os denominadores que eu tenho, que é a famosa técnica do MMC. Então não sai daí não, que eu estou saindo de cena, mas daqui a pouco eu estou voltando. Show? Olha eu indo. Eu prometi para vocês a técnica de resolução de soma e subtração de frações com denominadores diferentes usando o MMC. E é isso que eu vou fazer, porque se eu prometi eu faço. Você tá ligado? Se eu prometi eu faço. Então veja bem, olha só, eu tenho aqui uma soma de frações que é 3 meios mais 1 quinto menos 7 terços. E a pergunta é, como é que eu vou resolver essa soma e subtração aí de frações com denominadores diferentes? Né? Olha os denominadores, 2, 5 e 3. Sabe o que eu tenho que fazer? Sabe o que eu tenho que fazer? Igualar os denominadores. Mas a pergunta que fica é, como eu vou igualar os denominadores? A gente sabe que a gente tem que achar aqui um valor que seja múltiplo de 2, de 5 e de 3. Ou seja, algum número que seja divisível por 2, por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Galera, essa definição de ter um número que é múltiplo de 3, 2 ou mais números ao mesmo tempo é o que a gente chama de MMC, que é o menor múltiplo comum. Ou seja, o menor valor possível que é um múltiplo desses 3 denominadores. Tá? Então, a nossa técnica de resolução com MMC vai começar assim. Eu vou selecionar os denominadores, ou seja, 2, 3 e 5. E eu vou tirar o MMC de 2, de 3 e de 5. Como é que eu tiro o MMC desses caras? Eu pergunto o seguinte, existe alguém aqui que é divisível por 2? Ou seja, eu começo a dividir eles pelo menor primo, que é o 2. Tá? Então, se existe alguém divisível por 2, eu coloco 2 aqui. E aí vai ficar da seguinte forma. 1 é divisível por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Dá para dividir o 3 por 2? Não. Então eu repito. E o 5 dá para dividir por 2? Não. Então eu repito. Agora eu tenho 1, 3 e 5. Tá show? E aí, já que não dá mais para dividir por 2, eu divido por 3. O 3 é divisível por 3. O 1 eu só repito. 3 dividido por 3 dá 1. Repito 5, porque não dá para dividir por 3. Agora, 1, não mexo neles, né? 5 dá para dividir por quem? Pelo próprio 5. Então, isso aqui vai dar 1, 1, 1. Tá, beleza? E o meu MMC vai ser o produto desses 3 números. Então, multiplicando 2 vezes 3 vezes 5, eu tenho o resultado de quanto? 30. Tá, beleza? Então, isso aqui serve para achar o múltiplo desses 3 caras. Mais especificamente, serve para achar o menor múltiplo desses 3 caras, de 2, 3 e 5. Você vê que o 30 é divisível por 2, que dá 15. É divisível por 3, que dá 10. E é divisível por 5, que dá 6. Tá show? Então a gente achou aqui o menor múltiplo deles, tá? O 30. E agora eu vou fazer o seguinte, você pode fazer aquela técnica que a gente usou anteriormente. Por exemplo, 2 vezes quanto dá 30? 2 vezes 15. Então, multiplicar por 15 em cima e embaixo. 5 vezes quanto dá 30? 5 vezes 6. Você multiplica por 6 em cima e embaixo. Ou você pode simplesmente pegar o MMC e fazer o seguinte. O MMC vale 30, não vale? Então, você vai pegar o valor do MMC, vai dividir pelo denominador e depois pegar o resultado e fazer o quê? Multiplicar o resultado pelo numerador. Faz a mesma coisa com a segunda fração. 30 divide pelo denominador, pega o resultado e multiplica pelo numerador. Faz a mesma coisa com a terceira fração. Pega 30, que é o seu MMC, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Tá legal? E aí o nosso resultado vai ficar bem assim, galera. Ó, 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 3 dá 45. Então vai ficar assim, olha. 45. Agora, ó, 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. Mais 6. 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes menos 7 dá menos 70. Tá legal? E tudo isso aqui vai ficar sobre quem? Vai ficar sobre o denominador comum, que é o meu MMC, ou seja, todo mundo fica sendo dividido por 30.
Tá legal? Então, olha, não esquece disso. Você vai pegar o MMC, vai dividir pelo de baixo e multiplicar o resultado pelo de cima. Tá dando para entender até aqui, pessoal? Acho que tá ok, né? Então vamos fazer o seguinte. Vou dividir, vou realizar a operação aqui entre os numeradores. 45 mais 6 dá 51. 51 menos 70 dá menos 19. Tá legal? Então isso aqui, ó, vai ser igual a menos 19 sobre 30. Dá para simplificar isso aqui? Não, não dá para simplificar isso aqui. O que seria simplificar uma fração, galera? Só para lembrar para vocês, simplificar uma fração é dividir o numerador e o denominador por um mesmo valor. Quando a gente faz isso, a gente consegue reduzir o valor da minha fração, o que fica mais fácil, né, de ser trabalhada e de ser manipulada. Tá ok? Quer ver alguns exemplos de simplificação? Coisa fácil, cachorro? Olha só esse exemplo de simplificação que a gente tem aqui. Quanto é que dá a simplificação de 16 sobre 72? Ou a gente chama de 16/72. A gente tem que olhar para esses dois números, o numerador e o denominador, e imaginar, dá para dividir os dois por um mesmo número? Dá, pelo 2. Eu tento sempre dividir pelo menor primo, tá legal? Então, ó, divido por 2 em cima e divido por 2 embaixo. O que vai dar? 16 dividido por 2 dá 8, 72 dividido por 2 dá 36. Dá para dividir eles por 2 ainda? É lógico que dá, professor. Divido por 2 em cima, divido por 2 embaixo, 8 dividido por 2 dá 4, 36 dividido por 2 dá 18. Tá legal? Então eu trouxe essa expressão daqui para cá. Shows? Agora eu vou me perguntar aqui, ó, 4 sobre 18, dá para dividir de novo por 2? Dá. Então divido por 2 em cima, divido por 2 embaixo. 4 dividido por 2 dá 2, 18 dividido por 2 dá 9. Beleza. Todas essas frações aqui, galera, olha só, 16 sobre 72, 8 sobre 36, 4 sobre 18 e 2 sobre 9 são frações que a gente chama de frações, olha só, todas elas são frações equivalentes, tá? Equivalentes. As frações equivalentes são aquelas frações que têm um valor numérico final igual. Tá? Então, se eu jogar na calculadora qualquer uma dessas duas frações, a gente vai chegar ao mesmíssimo resultado. Tá, beleza? Então, olha só. As frações equivalentes, elas partem de simplificar uma fração, dividindo o valor de cima, que é o numerador, e o valor de baixo por um mesmo número, até reduzir o máximo possível, chegando nessa fração 2/9, que é uma fração que a gente chama de fração, olha só, irredutível, tá? Irredutível, porque não dá mais para reduzir ela, tá legal? Agora, quando eu multiplico uma fração embaixo e em cima, ao invés de dividir, eu também formo frações equivalentes, tá legal? Quando eu tinha aqui, por exemplo, 3 sobre 2, e aí eu divido o 2 por 30 aqui, depois multiplico o resultado por 15 em cima, eu obtenho uma fração equivalente, ou seja, 3 sobre 2 é a mesma coisa que o 45 sobre 30. 1 sobre 5 é a mesma coisa que 6 sobre 30. Menos 7 sobre 3 é a mesma coisa que menos 70 sobre 30. Então eu tenho aqui várias frações equivalentes. Tá legal? Isso é bem importante de ser estudado. Por quê? Porque num problema você tem que saber fazer isso muito rápido, de uma forma bem veloz. E eu espero que você não tenha mais medo de trabalhar com frações. A gente vai continuar analisando algumas operações com elas. Então, só me dá um tempinho para a gente mudar de quadro que eu estou saindo de cena. Tá beleza? Olha eu indo. Um trabalho muito mais fácil do que somar e subtrair frações é multiplicar e dividir. Eu espero que você acredite em mim porque eu estou falando a verdade. Tá? Dá uma olhada nisso aqui, galera. Olha só. Multiplicação e divisão com essa galera é bem tranquilo de ser feita. Professor, me ensina, pelo amor de Deus, te ensino. Vamos pensar na multiplicação primeiro, tá? Eu tenho aqui duas frações, 3/4 e 8/3, e eu estou multiplicando essas meninas.
Para multiplicar elas, eu vou fazer um negócio muito difícil, tá? Ou mudei de lado aqui. Eu vou multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Normalmente, olha só, 3 vezes 8 dá quanto? Ah, professor, 3 vezes 8 é 24, beleza? E aqui em cima, 4 vezes 3 é 12, não é verdade? Beleza. Quanto é que dá 24 dividido por 12? Dá 2. Caraca, o resultado é 2 então? Sim, é só multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Exatamente, aqui não tem segredo, beleza? E se tiver, eu falo para você qual é o segredo para você aprender e não ser mais segredo. Agora, olha só um bizu interessante, pessoal. Quando você tem alguma coisa envolvendo multiplicação com fração, você pode simplificar toda essa expressão antes de multiplicar. Numerador por numerador e denominador por denominador. Quer que eu te ensine? Fácil. Você está vendo que aqui em cima eu tenho 3, aqui embaixo eu tenho 3? Você poderia ter simplesmente, olha, dividido 3 pelo 3, simplificado 3 com 3. Em cima ficaria 1, embaixo também ficaria 1, tá? Você pode escolher um denominador, qualquer que seja, e simplificar ele com um numerador, qualquer que seja. Você está vendo que o 3 nem é denominador desse 3, o 3 é denominador do 8. Mas eu posso simplificar, a grosso modo, um cara que está embaixo com um cara que está em cima, tá beleza? Vou fazer a mesma coisa com 8 e com 4. Olha só, 8 dividido por 4 dá 2. Ou seja, se eu simplificar esses dois caras aqui, olha, o 8 aqui em cima fica 2 e aqui embaixo fica 1, né? Porque 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2. Olha como é que ficaria aqui em cima. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Olha, pessoal, mas não tem 1 aqui embaixo? Tem sim. Você que não está vendo. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Tá beleza? Então deu para entender como é que a gente faz a multiplicação com esses meninos? É bem tranquilo, tá? Não tem segredo não. Agora vamos lá para a divisão, que eu acho que você está curioso, né? A divisão, ela também tem um bizu parecido com o da multiplicação. A gente só vai fazer um negocinho antes, tá? Ó, aqui eu tenho 3 quartos, o mesmo 3 quartos, dividido por 8 terços. O mesmo 8 terços. Então aqui é uma divisão, tá legal? Aqui eu vou aplicar uma técnica bem bacana. E a minha técnica vai ser a seguinte. Eu vou pegar a minha primeira fração, olha só, minha primeira fração que é 3 quartos e vou repetir ela. 3 quartos. E aí eu vou multiplicar. Oh, professor, é dividida aqui a divisão, você vai botar uma multiplicação? Eu vou. Por que você vai fazer isso? Porque eu quero. Tô brincando, galera? Olha só, eu vou inverter essa operação, ou seja, divisão vai virar multiplicação. Mas eu vou ter que inverter também o meu segundo termo. Olha só, o meu segundo termo é 8 terços. Qual é o inverso de 8 terços? 3 oitavos, não é? Então, 3 oitavos. Caraca, professor, você repetiu o primeiro cara, trocou a divisão pela multiplicação e inverteu o segundo cara também? Exatamente, foi isso que eu fiz. E agora com a multiplicação posso fazer igual eu fiz aqui em cima? De cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo? Você pode, e você vai, isso consegue, tá beleza? Então vamos lá, olha só, 3 vezes 3 em cima, 4 vezes 8 embaixo, legal? 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 8, 16, 32. 9 sobre 32 dá para simplificar? Não dá. Então eu preciso que você grave nesse tipo de situação essa frasezinha aqui, galera. Ó, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Tá, beleza? Então, na divisão com fração, você vai fazer o seguinte. Vai repetir o primeiro ou a primeira fração e vai multiplicar ela pelo inverso da segunda fração. Beleza? Então, estamos entendidos aqui em operações com frações, galera? Dá para ser? Soma e subtração, se tiverem mesmo denominadores, a gente faz de um jeito. Se tiverem denominadores diferentes, a gente faz de outro. Tá? E qual é esse outro jeito, professor? Esse outro jeito, esse outro método é igualar os denominadores. A gente pode usar o MMC como um recurso interessante. Na multiplicação com fração, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo.
Na divisão, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Estamos entendidos aqui, pessoal? Dá para sacar? Tudo bem? Vamos só fazer um exemplozinho aqui legal que eu acho que você vai gostar. Tá show? Vamos imaginar que aconteça o seguinte. Eu tenho uma expressão que é 2/3 vezes 4/6 mais 1/2. Galera, como é que a gente faria isso, tá? Olha só, eu primeiro vou focar aqui nesse primeiro cara, que é onde rola a multiplicação. Então, olha, 4 em cima, o 6 embaixo, divide em cima por 2 dá 2, divide embaixo por 2 dá 3. E agora eu multiplico de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo, né? De cima pelo de cima, 2 vezes 2 dá 4. De baixo pelo de baixo, 3 vezes 3 dá 9. Tá legal? Mais 1/2. 1/2. Cara, eu tenho que achar aqui um valor que seja múltiplo de 9 de 2, porque eu tenho uma soma de frações com denominadores diferentes. Se você for usar o MMC, você vai achar 18, tá beleza? Ou você pode pensar comigo até, 18 realmente é divisível por 9, porque 18 dividido por 9 dá 2, e 18 dividido por 2 dá 9. Então 18 é um número que é divisível por 9 por 2. O que eu vou fazer com 18, galera? Eu vou pegar o 18, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Lembra? 18, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 18 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. 18 dividido por 2 dá 9. 9 vezes 1 dá 9. E todo mundo fica sendo dividido pelo MMC, que é o próprio 18. Ó, 8 mais 9 dá 9, 9, 18, então dá 17 sobre 18. Tá show? Então eu obtive aqui o meu resultado. Espero que tenha entendido, que não tenha ficado muito difícil, tá? Mas para todos os efeitos, vocês podem me perguntar aí que eu vou responder, tá legal? Vamos para um próximo conteúdo agora, galera, que eu quero falar com vocês de um pouco de potenciação e radiciação, tá? Acho que vocês lembram, a gente vai dar só uma focada no básico dela, tá? Tô saindo de cena aqui, pessoal. Então, pessoal, vamos tratar de potenciação e radiciação, que eu acho que vocês vão gostar, tá? Potenciação é um conteúdo bem tranquilo. Aquela potenciaçãozinha básica, ela é constituída por uma base, que eu vou chamar de A, e um expoente chamado de N. Então, o camarada aqui embaixo eu chamo de base, o camarada aqui em cima eu chamo de expoente. Tá beleza? Showzera. Pessoal, o que tem que acontecer aqui, ó? Nesse tipo de operação, quem manda na porra toda é o N, que é o cara que está em cima. Ou seja, se eu tiver uma potenciação envolvendo só números inteiros, por exemplo, algo como 2 elevado a 3, isso vai ser o 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, tá? Ou seja, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ou seja, a definição de potenciação é essa. Ela vai ser constituída por uma multiplicação das bases, que é o 2. E essas bases vão ser multiplicadas entre elas quantas vezes? 3 vezes. Então, a base multiplica. E quem manda ela multiplicar e quantas vezes ela tem que multiplicar? O meu expoente, que é o cara que está por cima, ou seja, é o cara que manda na merda toda. Tá legal? Então, a gente vai fazer o seguinte. Resolver uma potenciação envolvendo só números naturais é bem tranquilo. A gente vai ver como é que funciona isso aqui quando o expoente é 0 e quando o expoente é negativo, tá beleza? Então vamos pensar no nosso primeiro caso aqui, ó, com o expoente 0, show? Ou seja, imagina que eu tenho o A elevado a 0. A elevado a 0 é sempre 1, tá beleza? Só que o A, ele tem que ser obrigatoriamente diferente de 0. Show? Então, olha só, qualquer número, galera, elevado a 0 é 1, tá beleza? Mas o 0 não pode ser base. Por exemplo, 1 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 0 dá 2. 25 elevado a 0. Ó, perdão, 2 elevado a 0 dá 1. 25 elevado a 0 dá 1. 37 elevado a 0 dá 1. 24,78 elevado a 0 dá 1. 1 bilhão elevado a 0 dá 1. 0 elevado a 0 não existe.
Tá bom? Então, olha, não existe zero elevado a zero. Caso o cara proponha, né, um problema propõe isso aqui para você, olha, zero elevado a zero, você vem nele e dá logo aquele famoso, ó, xão. Não existe zero elevado a zero, mas qualquer outro número elevado a zero vai dar 1, tá beleza? Além disso, qualquer número elevado a 1 vai dar ele mesmo, tá show? Ou seja, se você tem aqui o A elevado a 1, isso aqui vai dar sempre A, tá? Por exemplo, 2 elevado a 1 dá 2, 3 elevado a 1 dá 3, 4 elevado a 1 dá 4, dá ele mesmo. Showzera? Agora, é bem interessante quando a gente trata aqui, olha, no nosso terceiro casozinho, de um expoente negativo. Como assim um expoente negativo, professor? Olha o exemplo que eu vou propor para você aqui. Eu tenho o 2/3 elevado a menos 2. Galera, como eu tenho 2/3 elevado a menos 2, esses parênteses aqui dizem para mim que tanto 2 quanto 3 estão sendo elevados a menos 2. Tá beleza? Nesse caso, eu vou precisar inverter, tá? Eu vou precisar inverter essa minha fração. Como assim? Olha só, o 2/3 vai virar quanto? O 2/3 vai virar 3 meios elevado a quanto? A 2. Então, galera, quando você inverte o sinal de um expoente, você também inverte a fração. Então, olha só, quando você tem aqui o 2/3 elevado a menos 2, e você tira o menos 2 do expoente, você inverte a fração 2, que era numerador, vira denominador. E o 3, que era denominador, acaba virando numerador. Tá beleza? É justamente isso que acontece. E agora você pode pegar esse 2 e elevar todo mundo ao 2. Esse parênteses aqui indica que eles todos estão sendo elevados a 2. Tá beleza? Então vai ficar bem assim, ó, 3 elevado a 2 dá 9. E 2 elevado a 2 dá 4. Tá beleza? Showzera isso aqui? Bacana? Vamos continuar com algumas coisas aqui, então, relacionadas à minha radiciação. Tá legal? Então, pessoal, na minha radiciação, cara, ela aparece deste jeitinho aqui, ó. Esse é o símbolo de raiz, onde aqui dentro tem um valor, né? E aqui, esse nzinho, ele não é chamado mais expoente, ele é chamado de radical, tá? Porque ele é maneirão. Showzera? Tá. Então esse camarada é o radical, esse camarada aqui dentro é o radicando, porque ele também não é uma base, e a gente vai tirar a raiz enésima, tá beleza? Desse meu valor. Essa raiz pode ser uma raiz quadrada, que é bem conhecida, pode ser uma raiz terça, pode ser uma raiz sétima, não importa. Show? Mas a gente vai resolver esse tipo de raiz da seguinte forma, olha só. Se eu tivesse, por exemplo, uma raiz quadrada de 16, isso é uma raiz que eu não preciso colocar o radical. Ou seja, a raiz quadrada ela é uma raiz que não aparece aqui. Ó. Eu não preciso botar 2. Se fosse uma raiz terça, eu teria que colocar um 3 aqui. Se fosse a raiz quarta, eu teria que colocar um 4 ali. Tá beleza? E essa raiz quadrada de 16, a gente sabe que é quanto? Que é 4. Aí você pensou, é 4 por quê? É 4, deixa eu pegar o pincel. É 4 porque 4 vezes 4 é 16. Tá show? Por isso que a raiz quadrada de 16 é 4. A pessoa não entende muito bem. Olha só, a raiz quadrada, ela na verdade manda você juntar grupos. E quem manda juntar os grupos é o meu radical. Olha só, se eu pegar o 16, por exemplo, e fatorar o meu 16... O que é fatorar? É ir dividindo ele, escrevendo ele em forma de um produto de números primos. Como você faz isso? Divido o 16 por 2, que dá 8. Divido por 2 dá 4. Divido por 2 dá 2. Divido por 2 dá 1. Ou seja, 16 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu tenho que pensar o seguinte, eu fatoro o meu número. Beleza? Como a raiz é quadrada, o radical dela é 2, tá?
Então a gente junta esse número de 2 em 2. Como é que você faz isso? Olha só, 2 aqui, 2 ao quadrado. Ó, 2 aqui, 2 ao quadrado. E aquele famoso esquema, galera, quem casa, né? Ó, quem casa sai de casa. Ou seja, a raiz quadrada de 16 vai ser o produto de 2 vezes 2, que vai dar 4. Tá beleza? Showzera? Pessoal, eu quero entender melhor essas questões de raiz e de potência. Beleza? A gente vai continuar estudando elas no próximo quadro. Show? Sai daí não que eu tô saindo. Voltando, olha só um exemplo aqui, galera, de radiciação. Qual é a raiz cúbica de 32? A gente precisa fazer o seguinte, vir aqui do lado e fatorar o 32, dividindo pelo menor número primo, que é o 2. Dá 16, divide por 2 de novo. Dá 8, divide por 2 de novo. Dá 4, divide por 2 de novo. Dá 2, divide por 2 de novo. Dá 1. Tá show? E aí eu tenho, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 32, tá? E aí eu consegui fatorar ele com tranquilidade. Só que veja, eu quero a raiz, olha só, a raiz cúbica. Legal? Eu quero a raiz cúbica dele. Então ele pede para eu juntar de 3 em 3. Então aqui eu tenho 2 ao cubo. E aqui eu tenho o quê? 2 ao quadrado. Tá show? Como a minha raiz, ela pediu para juntar de 3 em 3, essa galera aqui, ó, que tem o expoente 3, eles saem da minha raiz. Ou seja, a minha raiz cúbica vai ser assim, ó. Raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 2 ao quadrado. Aqui, ó. Como eu tenho 3 aqui dentro, ó, eu corto esse 2 elevado a 3 e ele sai da raiz. Ou seja, isso aqui vai ficar 2 raiz cúbica de 2 ao quadrado, ou seja, 4. 2 raiz cúbica de 4. Deu para sacar até aqui esse tipo de problema? Espero que tenha ficado claro até esse ponto. Tá legal? Galera, tem uma coisa muito importante para falar para vocês. Existe raiz cúbica de números negativos, tá beleza? Então é possível tirar uma raiz cúbica de um número negativo. Por exemplo, é possível tirar a raiz cúbica de menos 8, professor? Lógico que é. Por que é possível tirar a raiz cúbica de menos 8? Porque a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Tá legal? Show? Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 dá 4, positivo. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então existe a raiz cúbica de menos 8. Isso é verdade? Olha só. Porque o 3, né, é um número ímpar. Então existe uma raiz negativa de números ímpares? Sim. Agora não existe raiz negativa, por exemplo, de um número par. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 4 é quanto? Professor, a raiz quadrada de menos 4 é menos 2. Por quê? Porque a raiz quadrada de 4 é 2, então a de menos 4 é menos 2. Não. Porque 2 vezes 2 é 4. E menos 2 vezes menos 2 também é 4. Ou seja, não existe raiz quadrada de número negativo. Então toma, não existe. Tá beleza? Na verdade, galera, não é só raiz quadrada de número negativo que não existe. Nenhuma raiz par. Tá beleza? Não existe raiz par de um número negativo. Senão a gente entraria no mérito de números chamados de números complexos, tá? Na região ali dos números imaginários. E não é isso que a gente vai fazer por enquanto. Tá legal? Deu para entender até aqui essa questãozinha? Showzera. Agora eu vou misturar para vocês radiciação e potenciação. Tá beleza, galera? Imagina que eu faça isso aqui, ó. Raiz terceira de 4 elevado a 7. Tá? Showzera, né? Pessoal, esse camarada aqui, ó, indica para mim uma potência. Potência. E esse camarada que é o 3 aqui, indica para mim o quê? Uma raiz, tá? A gente vai usar aqui a famosa regrinha do Sol. Como assim regrinha do Sol? Ó, vou desenhar um Sol aqui para você. Tá beleza? Isso aqui é um Sol, raios solares. Bacana? E aí, eu tenho aqui, olha, o 4 dentro da casinha. Aqui, quem é que está de frente para o Sol? O 3. Quem é que está escondido do Sol? O 7. Mas veja bem, quando você está no Sol há muito tempo, você quer sair do Sol. E quando você não pega Sol há muito tempo, você quer vir
para o Sol. Então, quem está no Sol quer vir para a sombra. Ó, quem está no Sol vem para a sombra, e quem está na sombra vem para o Sol. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 4 elevado a 7 sobre 3. Ou seja, agora o 7 está no Sol e o meu 3 está onde? Na sombra. Tá legal? Então lembra sempre, olha, as potências elas vão ter... elas vão ser o numerador do expoente, enquanto que as raízes, né, os radicais, vão ser os denominadores das minhas potências. Ou seja, a raiz cúbica de 4 elevado a 7 é a mesma coisa que 4 elevado, ó, 4 elevado a 7 terços, exatamente. Então, olha só, raiz cúbica de 4 elevado a 7 é a mesma coisa que 4 elevado a 7 terços, tá? 4 elevado a raiz cúbica de 4 elevado a 7 é igual, então, a 4 elevado a 7 terços. Shows? Sentiu o bug? Sentiu, né? Então, dificiaço para você até aqui? Ou a coisa mais fácil do mundo? A coisa mais fácil do mundo. Não é verdade? Showzera? Showzera? Showzera. Agora a gente vai fazer o seguinte, galera. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos disso tudo. Frações, raiz e potência sendo aplicados numa coisa só. Num negócio que a gente chama de expressão numérica. Mas antes, é necessário que você saiba que a ordem das operações é muito importante. E eu vou dizer para vocês qual é a ordem correta das operações. Tá beleza? Não sai daí não, que eu já volto com um quadro novo. Tá legal. Eu vou mostrar para vocês qual é a ordem das operações matemáticas. Então pensa nas operações: potenciação e radiciação, acima da carne seca. Multiplicação e divisão, vem logo depois. Adição e subtração, vem por último, tá ok? Então olha, toda vez que você for resolver uma expressão chamada de expressão numérica, que existem vários números e várias operações envolvidas, você vai resolver nessa ordem: potência e raiz, e aí a ordem não importa, tá? Entre potência e raiz, porque potência e raiz são operações inversas. Tipo assim, eleva um número ao quadrado. Pensa em um número, eleva ele ao quadrado. Agora tira a raiz quadrada dele. Não deu o mesmo número? 2 ao quadrado, 4. Raiz quadrada de 4 é 2 de novo. Tá? Então são operações inversas. Então você vai resolver primeiro potência e raiz, né, juntas. Depois multiplicação e divisão. E por fim, adição barra subtração. Tá legal? Olha um exemplozinho aqui pra gente. 3 vezes 2 ao quadrado mais 2 menos 2 dividido por 2. A gente vê várias dessas expressões numéricas em algumas páginas de redes sociais, né? Propondo ali como um desafio para a gente resolver. Às vezes a gente não consegue. Pior, às vezes a gente erra isso na nossa prova. Cara, isso não pode acontecer. E para isso não acontecer, você vai prestar bastante atenção nisso aqui e nunca mais vai errar na sua vida. Tá, beleza? Então vem com o pai. Olha só, a gente vai começar resolvendo quem? Potência e raiz. Qual é a potência que eu tenho aqui? Ó, 2 elevado a 2. Então vou resolver ele primeiro. Vai ficar 3 vezes 2 elevado a 2 dá 4, mais 2 menos 2 dividido por 2. Agora eu vou resolver simultaneamente a multiplicação e a divisão. Aqui tem multiplicação e aqui tem divisão. 3 vezes 4 dá 12, mais 2, né? Ó, 2 dividido por 2 dá 1, então a menos 1. Agora 12 mais 2, 14 menos 1 dá 13. Quer dizer que o resultado dessa expressão numérica é 13? Exatamente. Professor, e se aqui eu multiplicasse, por exemplo, antes de elevar 2, ficaria 3 vezes 2, 6. 6 ao quadrado daria 36. E não 12. Viu como é que é muito importante você seguir essas ordens? Se você não seguir essas ordens, vai dar merda pro seu lado. Você não vai conseguir fazer bosta nenhuma. Tá? Então é interessante que você consiga. É isso que eu quero pra você. Legalzão? Show? Show. Professor, eu posso pular? Eu posso pagar de hack pra botar uma dessas operações na frente da outra? Logicamente que você pode, pequeno gafanhoto. E como é que você vai fazer isso? Usando um recurso matemático. Na verdade, 3 símbolozinhos que vão expressar esse recurso. Parênteses, chaves e colchete. Tá? Beleza? Ou parênteses, colchete, chave. Vamos botar na ordem aqui. Galera, vocês devem conhecer esse símbolozinho aqui, né? Parêntese. Show.
Então, se você usa um parêntese, ou você usa um colchete, ou você usa as chaves, qualquer um desses três caras, você vai estar pulando essas ordens aqui das operações básicas, tá beleza? Professor, dá um exemplo para mim? Claro que eu dou um exemplo para você, meu querido. Olha só esse exemplozinho aqui, olha. Imagina que você tem 2 vezes, abro parênteses, 4 menos 1. Nessa expressão você vai fazer o seguinte, professor, ali ó, 2 vezes 4 vai primeiro, né? Porque multiplicação, ela vem antes de subtração. Aí eu fico, porra, mas tem parênteses ali, né, cara? Aquele parêntesezão ali, ele serve para alguma coisa. Não tá ali à toa. E realmente não tá ali à toa. A gente vai fazer o seguinte com ele, tá beleza? Eu vou resolver primeiro quem está dentro do parêntese. Ou seja, 4 menos 1. Fica fácil? 4 menos 1 dá 3, né? Então, 2 vezes. Aí resolvi aqui dentro, posso tirar do parêntese. 2 vezes 3, que dá 6. Tá legal? Se você fosse resolver 2 vezes 4 e depois menos 1, daria 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. Ou seja, daria um resultado diferente e você não acertaria aquela questãozinha que você queria na prova. Não é verdade? A gente não quer que isso aconteça. Então fica esperto com essas ordens das operações que vai dar tudo certo. Legal? Vamos fazer assim então para ver se você aprendeu, tá? E dar algumas dicas em 2 exercíciozinhos onde eu vou pôr 2 expressões numéricas bem interessantes para a gente aqui. Tá legal? Tô saindo de cena aqui, mas eu vou voltar com um quadro novo, eu prometo. Showzera! Vamos à resolução das questões que eu falei para vocês. Olha só o que você vai fazer. Você vai olhar para esse primeiro exemplo, 1 meio elevado a 2 vezes 4 oitavos menos 1 terço. Tá? Vai dar uma pausa no vídeo e vai tentar fazer por você mesmo. Show? Beleza, você conseguiu, né? Então vamos lá, vamos resolver isso aqui. Galera, vamos começar pela potenciação aqui, né? Olha só, quando você pega 1 meio e eleva a 2, por estar entre parênteses, esse meio está elevando tanto 1 quanto 2, tá? 1 elevado a 2 dá 1. 2 elevado a 2 dá 4. Repita aqui, ó. O 4 oitavos. Beleza? Menos 1 terço. Agora eu vou resolver a multiplicação antes. Como é que eu faço multiplicação com fração? De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Não é verdade? Mas você lembra que eu posso simplificar, ó, 4 em cima, 4 embaixo aqui? Porque eu posso sempre simplificar um denominador com um numerador. Aqui vai ficar 1, vai ficar 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 8 dá 8. Menos 1 terço. Bacana? Professor, o que eu faço agora? Você pode tirar o MMC de 8 e de 3. Como é que eu faria isso, professor? Olha só. 8 e 3. Tenta dividir pelo menor primo, tá? 2. 8 dá. Fica 4. 3 não dá, repete. 4 dá para dividir por 2? Dá. Dividido por 2 dá 2. O 3 não dá, repete. 2 dá para dividir por 2 de novo? Sim, dá 1. 3 não dá, repete. 3 dividido por 3 dá 1. Multiplico todo mundo aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 8, 24. Porra, você tirou o MMC aqui? Tirei. Faço o que agora? 24. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 24. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes menos 1 dá menos 8. Todo mundo sobre o meu MMC, tá? Que é 24. Aí faz aqui, ó. 3 menos 5 dá, 3 menos 8 dá menos 5 sobre 24. Dá para simplificar isso? Não, é irredutível. Deu para entender como é que se faz essa primeira? Vamos para a segunda então. Na segunda tem isso aqui, olha, a raiz quadrada de 4 sobre 100 vezes 2 elevado a 2 elevado a 3 mais 2 elevado a menos 2. Galera, vamos resolver isso aqui passo a passo? Show! A gente resolve primeiro quem? As potências, não é? Onde é que eu tenho potência? Eu tenho potência aqui. E eu tenho potência aqui também. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver as duas primeiro. Galera, só dá uma olhada aqui. A raiz quadrada
de 4 sobre 100, já que eu não mexo ela, eu repito, vezes, eu vou resolver esse camarada. Galera, isso aqui é 2 elevado a 2 elevado a 3 sem parênteses. Por que que isso é importante? Quando eu digo importante, você tem que prestar muita atenção aqui. 2 elevado a 2 elevado a 3. Não existem parênteses. Então vai acontecer o seguinte. Tá vendo esse camarada aqui de cima? Esses dois expoentes? Aqui, ó. 2 elevado a 3. Quanto é que é 2 elevado a 3? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Tá beleza? Então isso aqui, ó, vai ficar 2 elevado a 8. Cara, que coisa esquisita, né? Olha, 2 elevado a 2 elevado a 3. O 3, ele é expoente do 2. Você vai fazer 2 elevado a 3, que dá 8. Agora 2 elevado a 8. Viu? Você tem que tomar muito cuidado com isso. E esse menos 2 aqui, galera? A gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que tirar aquele negativo do expoente. Mas para tirar o negativo do expoente, eu tenho que inverter o meu 2. Tá beleza? Ou seja, o 2, ele não é numerador por estar em cima, agora ele vem para baixo em forma de denominador. Ou seja, vai ficar mais 1 sobre 2 elevado a 2. Tá bom? Então, olha só, o inverso de 2 é 1 sobre 2. O inverso de 3 é 1 sobre 3. Então, quando eu fiz aqui ó, o inverso de 2, ficou 1 sobre 2 ao quadrado aqui embaixo, porque eu inverti o sinal do meu expoente. Tá legal? Agora eu vou fazer o seguinte. Ó, raiz quadrada de 4 sobre 100, normal, vezes 2 elevado a 8, dá quanto? Ó, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Então isso aqui ó, vai dar 256. Mais 1 sobre 2 ao quadrado é 1 sobre 4. Tá beleza? Então, perguntinha aqui. Tá dando para entender até aqui, pessoal? Olha bem para esse problema. Tá show? Tá tops? Tá conseguindo? Se tá fluindo, eu acredito demais em você. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte aqui. Isso aqui deu 256, deu 1/4. Agora pensa aqui na raiz quadrada de 4 sobre 100. Vamos fazer o seguinte. Quanto é que é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Quanto é que é a raiz quadrada de 100? 10. Então vai ficar 2 sobre 10 vezes 256 mais 1/4. Exatamente, vai ficar isso, tá? Agora, olha, 2 vezes 256 vai dar 512. Então, olha, 512 sobre 10 mais 1/4. Legal, né? MMC de 4 e de 10. Você conseguiria saber quanto é que dá? Quanto é que dá? Então, 20, né? 20 dividido por 10 vezes 512. 20 dividido por 4 vezes 1. Beleza? 20 dividido por 10 dá 2. Vezes 512 dá 1024. 20 dividido por 4 dá 5. Vezes 1 dá 5. Todo mundo vai ficar sobre o MMC, que é 20. 1024 mais 5 dá 1029. Legal? Então, o meu resultado vai ser esse aqui, olha. Vou botar o resultadinho aqui embaixo. Ó, vai dar 1029 sobre 20. Dá para simplificar isso aqui? Necadecatibiriba. Não dá para simplificar isso aqui. Tá beleza? Gostou do meu sotaquezinho? É bom, né? Legal. Então não dá para simplificar isso aqui. E fica por isso mesmo. Tá show? Então, espero que vocês tenham entendido essa... Gostou do delay, galera? Eu, de repentemente, desapareci e voltei, tá? Mas olha só, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para todos os efeitos, esse conteúdo é bem importante porque é um conteúdo básico. E ser conteúdo básico não quer dizer que é necessariamente fácil, ridículo, tá? Porque grande parte dos erros que vocês cometem tem a ver com essa matemática básica. Então, muito foco, tá beleza, nessa aula. Se você precisar, reveja ela, faça todos os exercícios que forem propostos dessa matéria, desse conteúdo, porque é importante para todos os vestibulares e para as provas que vocês vão fazer, tá beleza? Qualquer dúvida vocês podem perguntar aqui no vídeo abaixo, top, dá aquele joinha! E se precisarem de tirar alguma dúvida mais rapidamente, vocês podem me procurar lá no Instagram, edu_square, mandar uma perguntinha no direct que eu vou responder para vocês. Tá bom? Show! Espero que tenham gostado. Até a próxima, galera!